Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala sou eu, William Pereira. Nosso canal no YouTube é ev.williampereiraoficial. Nesta manhã eu quero começar com você orando e pedindo ao Senhor que Ele possa falar em nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai nosso que está no céu, nós queremos nesta manhã agradecer ao Senhor por essa oportunidade de vida. Queremos agradecer ao Senhor pelo Senhor ter nos dado uma noite de descanso, uma noite reparadora, uma noite a qual o Teu Espírito Santo, Ele guardou o nosso espírito e nos trouxe a vida para que este dia ele pudesse ser consagrado ao Senhor, para que este dia ele pudesse ser reservado para o Senhor. Assim, Pai, eu te peço que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa falar com os ouvintes nesta manhã, que o Senhor possa falar comigo e que a Sua vontade seja prevalecida em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero começar, você ouvinte, você que já se inscreveu no meu canal, você que ainda não se inscreveu, eu te peço, se inscreva, ev.williampereiraoficial. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, já tem alguns vídeos que já foram elaborados, já está no meu canal. Também não deixe de deixar o seu like, deixar o seu joinha. E te peço também que na descrição do vídeo, você que recebeu uma bênção, você que tem sido abençoado, que você possa deixar lá na descrição o seu comentário e que você possa fazer esse feedback, fazer essa troca de ideia comigo, tá bom? Eu vou trazer nesta manhã uma palavra que diz lá em Gálatas, capítulo de número 3, somente o versículo 29, que diz assim: E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Essa é uma carta endereçada pelo apóstolo Paulo para a igreja aos Gálatas, a Galácia, como uns dizem. E o apóstolo Paulo ele deixou essa carta justamente escrita porque a igreja de Gálatas, quando ele estava lá, eles se tornaram algumas pessoas seguindo justamente os ensinamentos de Paulo, que foi dado através do Senhor Jesus Cristo. Mas quando o apóstolo Paulo ele se ausenta de lá, se ausenta de lá, ele então começa a ouvir alguns comentários que os gálatas eles começaram agora a praticar de novo alguns rituais. Eles começaram então a praticar de novo aquilo que eles haviam sido libertos. Eles começaram a adorar os ídolos, né? A gente sabe muito bem que pela geografia eles eram gentios, eles moravam numa região pagã, uma região da Grécia, próxima à Grécia. Então, o costume deles era justamente de adorar os deuses pagãos. E quando o apóstolo Paulo ele deixa escrito, ele relata aqui em Gálatas capítulo 3, 29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, segundo a promessa. Todos que não são judeus, nós, assim como eu não sou judeu, nós éramos considerados como gentios. E os gentios, nada mais, eles tinham os seus costumes de adorar outros deuses, de fazer praticarem, né, práticas pecaminosas e outras coisas mais. Então nós,
que não somos judeus, éramos considerados como gentios. Hoje estamos em Cristo Jesus. E Abraão, assim como Abraão, né, os dizem que Abraão é o pai da fé, nós somos considerados em Abraão cordeiros em Cristo. E foi feita uma promessa lá em Gênesis que o descendente, que viria um, que descenderia e nos traria a remissão dos nossos pecados. Nós seríamos então justificados pela fé. E uma vez que nós somos justificados pela fé, você pode se perguntar como eu consigo ser justificado pela fé? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, a palavra Cristo, ela vem do grego e o Messias vem do hebraico. Então, quando se fala na palavra Cristo, está dizendo sobre o nosso Redentor, sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, logo quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós temos os nossos pecados remidos. E eu fui chamado por Deus para justamente pregar o perdão dos pecados. Porque você pode hoje estar me acompanhando, né, estar me seguindo na rede social, e pode falar assim, será que esse irmão ele já nasceu assim, já nasceu no berço evangélico? Não, eu não nasci no berço evangélico. Pela história que eu sei da minha mãe, minha mãe ela adorava os ídolos. Minha mãe era praticante mesmo do candomblé, né, da magia negra, e ainda no ventre dela, minha mãe já praticava. Hoje ela já não é mais viva, né? Minha mãe faleceu em 2007, como você já conhece um pouco a minha história. Eu a reencontrei em 2002 e fiquei com ela até 2007. 2007, graças ao nosso bom Deus, ela foi preparada e levada por Cristo. Hoje ela dorme no Senhor. E por conta disso, a nossa vida dos meus irmãos, a minha vida mesmo, nós vivíamos por debaixo de maldição. E maldição qual? Maldição hereditária. Devido a ela ter praticado e a gente ter sido gerado, né, através dela, nós carregamos muitas maldições. E depois que eu fui descobrindo algumas coisas da minha vida, eu fui buscando alguns fundamentos, porque você tem que saber a história da sua vida, você tem que saber a história da sua família. Às vezes tem área na sua vida que você não está dando certo por conta de uma maldição hereditária. Você pode falar, mas eu não creio nisso. Mas a Bíblia diz que lá em Ezequiel, agora eu não me recordo o capítulo, que a maldição ela visita até a 4ª geração. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que buscar sim a nossa libertação, nós temos que buscar ser liberto em Cristo. Nós temos que buscar, como diz aqui o apóstolo Paulo para a igreja dos Gálatas, nós temos que buscar as nossas heranças em Cristo. E essa herança veio através de Abraão. Essa herança então veio pela fé através de Abraão, agora em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo, como diz o apóstolo Paulo mesmo em 1 Coríntios, capítulo 5, 17. Mas tem coisas na nossa vida que a gente precisa buscar a libertação para que então a gente possa deslanchar, para que a gente possa avançar. E o que eu quero te dizer nesse vídeo é que independente do que você tenha cometido, hoje de repente você pode estar no leito de dor, você pode estar encarcerado, né? Você pode ter ido à falência também, você pode agora nesse momento estar me ouvindo ainda na rua, né? Sem rumo, sem norte, está desnorteado, está pensando inclusive em tirar a sua vida. Para você ter uma ideia, hoje eu fui acordado 3 vezes e eu tenho certeza que foi pelo Senhor. Uma foi 00:30 e pouca, outra 1h pouca da manhã e por fim 3h pouca da manhã. Na 3ª vez eu entendi que eu tinha que me levantar, orar e começar a fazer a leitura da palavra de Deus, porque através da palavra de Deus é que nós temos o alimento para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano.
Então eu quero te dizer, você que está ouvindo, tenha certeza, se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. Você é co-herdeiro em Cristo. Você tem a parte da sua herança segundo a promessa que foi feita para Abraão, como foi lido nesta manhã. Não deixe as pessoas ficarem te dizendo que você não vai conseguir. Eu mesmo, por exemplo, quando comecei a gravar esses vídeos, alguns mesmo eu havia até deletado, mas umas pessoas às vezes caçoaram, não entenderam o propósito. E hoje eu entendo. Os vídeos que eu tenho gravado é justamente porque hoje, financeiramente, eu ainda não estou podendo ir em alguns lugares que o Senhor já até me ordenou, mas eu tenho certeza que quando Deus ordena, quando Deus ele fala para a gente em algum lugar, Ele prepara. Como vocês sabem, hoje mesmo eu resido em São Lourenço, em Minas Gerais. Foi uma promessa de Deus, na qual veio eu, a minha esposa, nós viemos para cá e pela misericórdia nós temos feito a vontade do Senhor. Hoje a gente tem um empreendimento aqui na cidade, ainda não está do jeito que a gente imaginou, mas eu tenho certeza e convicção que o Senhor ainda vai nos honrar muito, porque hoje esse nosso empreendimento é justamente para a gente não ser pesaroso aos irmãos, à nossa igreja. Nós não somos desigrejados, nós temos sim uma igreja, nós fazemos parte de um corpo aqui em São Lourenço, de uma igreja. Então eu quero te dizer que o irmão William não surgiu do nada. Assim como você, eu já fui perdoado de muitos pecados. Já cometi muitos pecados para a carne, pecados na carne e pecados também contra outras pessoas. Mas hoje eu tenho convicção também que todos os meus pecados eles foram lançados no mar do esquecimento. Então, irmãos, não deixe que as pessoas venham te diminuir. Você é herdeiro, porque Abraão foi chamado primeiro. E através de Abraão, mesmo sem a gente ver Deus, mesmo sem a gente ter visto Cristo Jesus como os apóstolos, como o próprio apóstolo Paulo teve uma visão de Cristo, mesmo sem a gente ter passado por esses eventos, nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo através do Espírito Santo. Então a palavra que eu te deixo nesta manhã, você é um príncipe, no caso dos homens e no caso das mulheres, vocês são uma princesa, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo e Ele é o nosso Rei, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então tudo que existe na terra foi feito para nós. Os homens não foram feitos para subjugar os outros homens. Nós fomos feitos para subjugar as coisas que existem na terra, os animais, as coisas em geral. Não o homem ficar subjugando o outro, mas sim nós fomos feitos para ajudar um ao outro em amor, em dedicação. Porque, como diz a palavra, se nós vivêssemos pela lei, nós seríamos considerados malditos. Por quê? Porque lá em Deuteronômio 26 diz que todo aquele que diz que vive debaixo da lei e não consegue praticar a lei, eles são considerados como malditos. Então nós não vivemos debaixo da lei, não vivemos debaixo do jugo, porque a lei dizia que aquele que adulterava, fosse pego em adultério, eles iriam ser apedrejados. Aqueles que eram homicidas, que foram cometidos, pegos em um ato de cometendo um homicídio, eles também iriam morrer da mesma forma que eles haviam matado. Então, para você ver, como Cristo mesmo ele disse, e ele foi perguntar, os fariseus o perguntou, mestre, então aquele que adultera, eles só seriam considerados adúlteros quando então eles cometessem, quando então eles chegassem à consumação do ato. Ao mestre disse, aquele que olha para uma mulher ou para um homem que não é seu esposo, que não é sua esposa, e a deseja, e a cobiça,
esse já cometeu adultério no seu pensamento, na sua alma. Então, aquele que pensa em matar uma pessoa, ele é homicida, da mesma forma como daquele que executa, quando aquele que consuma, ele vai até o final e ele comete o homicídio. Então, para você ver que nós não somos perfeitos, ninguém consegue ser perfeito, porém, nós temos a palavra de Deus para que ela venha nos edificar, para que ela venha nos fortalecer, para que na luz da palavra a gente venha errar menos, a gente venha pecar menos. Então, nesta manhã eu te deixo essa mensagem, aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, uma breve explicação sobre a questão que diz aqui, ó, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todas as promessas que foram feitas para vocês, tenham uma certeza que todas elas vão se cumprir. Nenhuma promessa do Senhor, ela é feita em vão. E a Bíblia diz também, lá em Números, que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele te fez uma promessa, tenha certeza que ela vai se cumprir. Tenha certeza e convicção que tudo que Deus te prometeu, ainda que esteja demorando aos teus olhos, mas elas vão se cumprir. E eu encerro esse vídeo te agradecendo por mais esse momento que você passou comigo, por mais esse momento de aprendizado, onde eu aprendo, onde eu recebo de uma forma vertical e eu passo para vocês de uma forma horizontal. Primeiro, a palavra, ela entra em mim, para que depois essa palavra ela venha a ser transmitida a você. Te agradeço a sua audiência, que você então deixe o seu like, que você venha compartilhar esse vídeo, deixe na descrição desse vídeo, deixe o seu comentário, fala comigo, se expressa para mim o que a gente pode melhorar, tá bom? Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre